Não assine esse contrato! Garotinho gênio grita a um milionário que estava prestes a perder tudo. Aos 6 anos, ele impede a venda de um império gastronômico com um único desenho. O que vem depois transforma não só a vida do milionário, mas também a vida da mãe e de todos ao redor. Assista até o final essa história surpreendente. Pedro levantou-se de sua cadeira, segurando seu caderno de desenhos com firmeza. Clara tentou intervir, mas algo na expressão de Eduardo a fez recuar. O menino caminhou até a mesa principal com uma confiança surpreendente para sua idade. Porque eles vão trocar tudo e ainda vão usar o seu nome, respondeu Pedro, sua voz infantil carregando uma sabedoria que fez os executivos se remexerem desconfortavelmente em suas cadeiras. Ele abriu seu caderno de desenhos, revelando uma série de ilustrações que conectavam palavras aparentemente aleatórias que havia escutado durante as últimas horas. Eduardo inclinou-se para examinar os desenhos. Ali estavam palavras como padronização, licenciamento e substituição de ingredientes regionais, todas conectadas por linhas coloridas a desenhos de pratos riscados e rostos tristes de chefes. O empresário sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele garoto havia captado exatamente o que o inquietava nas entrelinhas do negócio. Isso é ridículo, protestou Michel, sua compostura elegante começando a rachar. Não podemos permitir que as fantasias de uma criança interrompam uma negociação desta magnitude. Mas Eduardo já não prestava atenção ao francês. Seus olhos percorriam as páginas do caderno de Pedro, detendo-se em um detalhe específico. O número 8.2, cercado por nuvens de interrogação. Como você conhece este número? Perguntou intrigado. Ouvi eles falando sobre a cláusula 8.2 quando estavam na cozinha, respondeu Pedro apontando para 2 executivos que empalideceram visivelmente. Eles disseram que era a parte mais importante, que dava controle total sobre tudo. Eduardo ergueu-se abruptamente. Senhores, peço desculpas, mas precisamos de um momento. Vou solicitar que minha equipe jurídica revise alguns pontos do contrato. Seu tom não admitia contestação. Clara observava a cena com um misto de orgulho e preocupação. Seu filho sempre teve essa capacidade extraordinária de perceber nuances que os adultos tentavam esconder. Era como se seu paladar aguçado se estendesse além dos sabores, alcançando as verdadeiras intenções das pessoas. As horas seguintes foram tensas. Enquanto a equipe jurídica se debruçava sobre o contrato, Pedro permaneceu na cozinha do restaurante, onde os chefes, inicialmente céticos, começaram a notar algo especial no garoto. Ele provava os pratos com uma concentração incomum, fazendo observações que deixavam até os profissionais mais experientes surpresos. Esse molho perdeu o amor, comentou ao experimentar uma das receitas clássicas da casa. O chefe responsável, um homem durão com 30 anos de profissão, sentiu lágrimas nos olhos. Havia usado ingredientes de menor qualidade por pressão da equipe de custos. À meia-noite, a confirmação chegou. A cláusula 8.2 realmente dava ao grupo comprador poder absoluto para alterar processos, fornecedores e até mesmo receitas tradicionais. O nome de Eduardo permaneceria, mas a alma de seus restaurantes seria completamente transformada. Como não percebemos isso antes? Murmurou Eduardo, passando as mãos pelo rosto cansado. A resposta veio na forma de um desenho que Pedro acabara de fazer. Um prato bonito por fora, mas vazio por dentro. Isso não tem gosto de você, disse o menino, oferecendo o desenho ao empresário. Clara, que observava tudo à distância, sentiu seu coração apertar. Nas últimas semanas, havia considerado pedir demissão, pressionada pelos olhares de julgamento por ser uma mãe solo em um cargo de liderança. Agora via seu filho não apenas evitar um erro monumental, mas também mostrar a todos o verdadeiro significado de intuição e autenticidade. A notícia de que o contrato havia sido suspenso espalhou-se rapidamente pelos corredores do Maison Thor. Ricardo Mendes, diretor de expansão e principal articulador da negociação com o grupo europeu, não conseguia disfarçar sua frustração.
Anos de planejamento estratégico ameaçados pela intervenção de uma criança era mais do que seu ego podia suportar. Isso é inadmissível, Eduardo, vociferou Ricardo em uma reunião de emergência na manhã seguinte. Estamos falando de um negócio de milhões e você deixou um garoto de 6 anos influenciar sua decisão? Sua voz ecoava pela sala de reuniões, fazendo os outros executivos se encolherem em suas cadeiras. Eduardo manteve sua calma característica, girando lentamente a xícara de café à sua frente. O que o Pedro fez foi nos alertar sobre algo que deveríamos ter percebido desde o início. Nossa marca não é apenas um nome, é uma história, uma tradição. Na cozinha do restaurante, Pedro havia se tornado uma presença constante durante aquela semana. Os chefes, inicialmente céticos, agora o observavam com uma mistura de curiosidade e respeito. O menino passava horas observando a preparação dos pratos, ocasionalmente fazendo comentários que, embora simples, revelavam uma compreensão profunda da gastronomia. "O arroz está triste hoje", disse ele ao chefe Pascal, que imediatamente provou o risoto e percebeu que havia esquecido de adicionar o vinho branco que dava vida ao prato. Como uma criança podia ter tal sensibilidade? Era a pergunta que todos se faziam. Clara, por sua vez, enfrentava seus próprios desafios. Os olhares atravessados nos corredores tornaram-se mais frequentes. Rumores maldosos começaram a circular, sugerindo que ela havia orquestrado a intervenção do filho para garantir sua posição na empresa. "Você precisa controlar melhor seu filho", disse uma das diretoras durante o almoço, seu tom falsamente doce mascarando a hostilidade. Não é apropriado ter crianças interferindo em assuntos corporativos. Mas Clara percebia algo que os outros pareciam ignorar. A presença de Pedro estava catalisando uma transformação silenciosa no restaurante. Os pratos voltaram a ser preparados com mais cuidado. Os ingredientes eram selecionados com maior atenção. E até mesmo o ambiente da cozinha havia se tornado mais acolhedor. Ricardo, no entanto, não desistira. Em uma tarde particularmente tensa, ele confrontou Clara em seu escritório. "Seu filho pode ter conquistado Eduardo com esse teatrinho de prodígio gastronômico, mas não se iluda. Isso é um negócio, não um programa de televisão sobre pequenos chefes." A ameaça velada em suas palavras era clara, mas Clara manteve-se firme. "Meu filho apenas disse em voz alta o que muitos aqui temiam dizer, Ricardo. Ele viu através da superfície brilhante do seu negócio e encontrou o vazio por trás." A tensão atingiu seu ápice quando Ricardo apresentou um novo projeto ao conselho: transformar Pedro em um garoto propaganda da rede. "Se não podemos evitar que ele seja parte disso, vamos ao menos usar sua imagem a nosso favor", argumentou, exibindo mock-ups de campanhas publicitárias com o rosto do menino. Eduardo, que assistia à apresentação em silêncio, sentiu seu estômago revirar. As imagens mostravam Pedro em poses artificiais, segurando pratos elaborados com sorrisos ensaiados. Tudo que o garoto naturalmente rejeitava. "Isso não é sobre marketing, Ricardo", interrompeu Eduardo, sua voz calma, mas firme. "É sobre autenticidade. O que Pedro nos mostrou não foi apenas um problema no contrato, foi um lembrete do que verdadeiramente importa em nossa cozinha." Naquela noite, enquanto o restaurante fervilhava com o jantar, Pedro sentou-se em sua mesa habitual, desenhando. Clara o observava de longe, dividida entre o orgulho e a preocupação. Seu filho havia inadvertidamente iniciado uma revolução silenciosa. Mas a que custo? Eduardo aproximou-se da mesa de Pedro, carregando um pequeno prato coberto. "Tenho algo especial para você experimentar", disse, removendo a tampa e revelando um simples pudim de pão, a primeira sobremesa que sua avó lhe ensinara a fazer. A notícia de que o contrato havia sido suspenso espalhou-se rapidamente pelos corredores do Maison d'Or. Ricardo Mendes, diretor de expansão e principal articulador da negociação com o grupo europeu, não conseguia disfarçar sua frustração. Anos de planejamento estratégico ameaçados pela intervenção de uma criança era mais do que seu ego podia suportar. "Isso é inadmissível, Eduardo", vociferou Ricardo em uma reunião de emergência na manhã seguinte. "Estamos falando de um negócio de milhões.
E você deixou um garoto de 6 anos influenciar sua decisão? Sua voz ecoava pela sala de reuniões, fazendo os outros executivos se encolherem em suas cadeiras. Eduardo manteve sua calma característica, girando lentamente a xícara de café à sua frente. O que o Pedro fez foi nos alertar sobre algo que deveríamos ter percebido desde o início. Nossa marca não é apenas um nome, é uma história, uma tradição. Na cozinha do restaurante, Pedro havia se tornado uma presença constante durante aquela semana. Os chefes, inicialmente céticos, agora o observavam com uma mistura de curiosidade e respeito. O menino passava horas observando a preparação dos pratos, ocasionalmente fazendo comentários que, embora simples, revelavam uma compreensão profunda da gastronomia. "O arroz está triste hoje", disse ele ao chefe Pascal, que imediatamente provou o risoto e percebeu que havia esquecido de adicionar o vinho branco que dava vida ao prato. Como uma criança podia ter tal sensibilidade? Era a pergunta que todos se faziam. Clara, por sua vez, enfrentava seus próprios desafios. Os olhares atravessados nos corredores tornaram-se mais frequentes. Rumores maldosos começaram a circular, sugerindo que ela havia orquestrado a intervenção do filho para garantir sua posição na empresa. "Você precisa controlar melhor seu filho", disse uma das diretoras durante o almoço, seu tom falsamente doce mascarando a hostilidade. "Não é apropriado ter crianças interferindo em assuntos corporativos." Mas Clara percebia algo que os outros pareciam ignorar. A presença de Pedro estava catalisando uma transformação silenciosa no restaurante. Os pratos voltaram a ser preparados com mais cuidado, os ingredientes eram selecionados com maior atenção e até mesmo o ambiente da cozinha havia se tornado mais acolhedor. Ricardo, no entanto, não desistira. Em uma tarde particularmente tensa, ele confrontou Clara em seu escritório. Seu filho pode ter conquistado Eduardo com esse teatrinho de prodígio gastronômico, mas não se iluda, isso é um negócio, não um programa de televisão sobre pequenos chefes. A ameaça velada em suas palavras era clara, mas Clara manteve-se firme. "Meu filho apenas disse em voz alta o que muitos aqui temiam dizer, Ricardo. Ele viu através da superfície brilhante do seu negócio e encontrou o vazio por trás." Tensão atingiu seu ápice quando Ricardo apresentou um novo projeto ao conselho: transformar Pedro em um garoto propaganda da rede. "Se não podemos evitar que ele seja parte disso, vamos ao menos usar sua imagem a nosso favor", argumentou, exibindo mock-ups de campanhas publicitárias com o rosto do menino. Eduardo, que assistia à apresentação em silêncio, sentiu seu estômago revirar. As imagens mostravam Pedro em poses artificiais, segurando pratos elaborados com sorrisos ensaiados, tudo que o garoto naturalmente rejeitava. "Isso não é sobre marketing, Ricardo", interrompeu Eduardo, sua voz calma, mas firme. "É sobre autenticidade. O que Pedro nos mostrou não foi apenas um problema no contrato, foi um lembrete do que verdadeiramente importa em nossa cozinha." Naquela noite, enquanto o restaurante fervilhava com o jantar, Pedro sentou-se em sua mesa habitual, desenhando. Clara o observava de longe, dividida entre o orgulho e a preocupação. Seu filho havia inadvertidamente iniciado uma revolução silenciosa, mas a que custo? Eduardo aproximou-se da mesa de Pedro, carregando um pequeno prato coberto. "Tenho algo especial para você experimentar", disse, removendo a tampa e revelando um simples pudim de pão. A primeira sobremesa que sua avó lhe ensinara a fazer. Pedro olhou para o pudim com curiosidade, seus olhos brilhando ao reconhecer algo especial naquele prato aparentemente simples. "Tem história nele", disse, provando uma pequena colherada. Eduardo sorriu, lembrando-se de sua própria infância na cozinha de sua avó. "Sabe, Pedro, cada prato tem uma história para contar", explicou Eduardo, sentando-se ao lado do menino. "Este pudim me faz lembrar dos domingos na casa da minha avó, quando ela transformava pão velho em algo mágico." Clara observava a cena discretamente, percebendo uma mudança sutil na atmosfera do restaurante. Os clientes nas mesas próximas pareciam hipnotizados pela interação entre o famoso chefe e o pequeno gourmet, como se testemunhassem algo precioso e raro.
Nas semanas seguintes, uma transformação começou a tomar forma no Maison d'Or. Eduardo, inspirado pela perspectiva única de Pedro, começou a resgatar antigas receitas de família. Os chefes foram encorajados a compartilhar suas próprias histórias culinárias, e cada prato do cardápio ganhou uma narrativa especial. "Mamãe, por que as pessoas choram quando comem?", perguntou Pedro uma noite, após observar vários clientes se emocionarem com seus pratos. Clara sorriu, acariciando os cabelos do filho. "Porque às vezes a comida nos faz lembrar de momentos especiais, amor. É como se cada sabor guardasse uma memória." Enquanto isso, nos bastidores, Ricardo continuava sua campanha silenciosa. Em reuniões reservadas com fornecedores, ele sutilmente sugeria que as mudanças recentes eram temporárias, que logo a sanidade comercial seria restaurada. Sua frustração crescia ao ver seus planos de expansão internacional sendo substituídos por iniciativas que ele considerava sentimentais demais. Uma tarde, Clara encontrou em sua mesa um relatório detalhado sobre a queda nas margens de lucro das novas receitas artesanais. Era uma mensagem clara de Ricardo: sentimento não paga as contas. Mas antes que o desânimo a dominasse, ela notou algo interessante nos números. Enquanto as margens haviam diminuído, o número de clientes regulares havia aumentado significativamente. Eduardo também estava atento às mudanças. O restaurante estava mais cheio que nunca, e não apenas com clientes em busca de status. Pessoas voltavam regularmente, traziam suas famílias, compartilhavam suas próprias histórias. A comida havia se tornado uma ponte entre memórias e emoções. "Precisamos expandir isso", disse Eduardo durante uma reunião com Clara. "Não da forma que Ricardo planejava, mas de um jeito que preserve nossa essência." Seus olhos brilhavam com uma ideia que começava a tomar forma. Foi então que Clara propôs algo revolucionário. Um programa que convidava os clientes a compartilharem suas receitas de família. As histórias mais tocantes seriam selecionadas e os pratos adaptados pelos chefes do restaurante, mantendo sua essência emocional enquanto recebiam um toque de refinamento. Pedro, em seu canto habitual, continuava seus desenhos, agora repletos de pessoas sorridentes ao redor de mesas. Sem perceber, ele havia se tornado o catalisador de uma revolução silenciosa na gastronomia, uma que valorizava tanto o sabor quanto a história por trás de cada prato. Uma noite, enquanto o restaurante se preparava para fechar, um cliente idoso aproximou-se de Pedro. Com lágrimas nos olhos, ele contou como o novo cardápio o havia feito lembrar dos jantares de domingo em sua infância na Itália. O menino ouviu atentamente, pegou seu caderno e fez um desenho. Uma mesa longa cheia de pessoas sorridentes, com pratos fumegantes no centro. "É assim que a comida deve ser", disse Pedro, entregando o desenho ao senhor. Cheia de abraços. Eduardo, que observava a cena, sentiu seu coração aquecer. O império que Ricardo tanto almejava construir estava se formando de uma maneira completamente diferente, não através de contratos milionários e expansões agressivas, mas através de conexões emocionais e memórias compartilhadas. O sucesso do novo programa Memórias à Mesa superou todas as expectativas. A cada semana, dezenas de cartas chegavam ao Maison d'Or, trazendo histórias emocionantes e receitas carregadas de significado. Clara coordenava pessoalmente a seleção, trabalhando lado a lado com os chefes para manter o equilíbrio perfeito entre tradição e inovação. "Veja essa, mamãe", disse Pedro em uma manhã, apontando para uma carta particularmente tocante. Era de uma senhora de 78 anos, que compartilhava a receita de um ensopado que havia alimentado sua família durante tempos difíceis. "O papel tem cheiro de saudade", observou o menino, sua sensibilidade mais uma vez surpreendendo os adultos ao seu redor. A cozinha do restaurante havia se transformado em um laboratório de emoções culinárias. O chefe Pascal, antes conhecido por sua rigidez técnica, agora passava horas conversando com os autores das cartas, absorvendo não apenas as receitas, mas as histórias por trás delas. "É como se cada prato agora tivesse uma alma",
comentou ele enquanto ajustava os temperos de uma antiga receita de família. No entanto, nem tudo eram flores. Ricardo Mendes observava essa transformação com crescente irritação. Em uma reunião tempestuosa com os acionistas minoritários, ele apresentou números que mostravam uma redução nas margens de lucro imediatas. Estamos trocando eficiência por sentimentalismo, argumentou, sua voz carregada de desdém. Este não é um projeto de caridade, é um negócio. Eduardo, que assistia à apresentação em silêncio, notou algo que Ricardo convenientemente havia omitido: o aumento significativo na fidelização dos clientes e o crescimento exponencial nas reservas. O restaurante agora tinha lista de espera de semanas, algo inédito mesmo nos tempos de maior prestígio. Você está olhando para os números errados, Ricardo, interveio Eduardo, levantando-se calmamente. O valor de um restaurante não se mede apenas pelo lucro imediato, mas pela lealdade que inspiramos em nossos clientes. A tensão entre as duas visões de negócio começou a afetar toda a equipe. Alguns gerentes alinhados com Ricardo passaram a criar obstáculos sutis para o programa. Fornecedores tradicionais eram questionados, custos eram inflados artificialmente, e rumores maldosos sobre a falta de profissionalismo começaram a circular. Clara sentia o peso dessa pressão diariamente. Em sua mesa, multiplicavam-se os relatórios exigindo justificativas para cada decisão, cada ingrediente especial, cada história selecionada. Mas foi numa tarde particularmente difícil que ela encontrou sua força em um lugar inesperado. Pedro havia se instalado em um canto da cozinha, como de costume, quando notou algo diferente no comportamento dos cozinheiros. Mamãe, eles estão cozinhando tristes, disse ele. Sua observação precisa como sempre. Clara olhou mais atentamente e percebeu que ele estava certo. A equipe estava tensa, preocupada com as pressões crescentes. Naquela noite, após o expediente, Clara organizou uma reunião especial com toda a equipe da cozinha. Em vez de apresentações formais e números, ela pediu que cada um compartilhasse sua própria história com a gastronomia. Por horas, ouviram relatos emocionantes de primeiras experiências culinárias, de receitas aprendidas com avós, de momentos marcantes vividos à mesa. Vejam, disse Clara, sua voz embargada de emoção, é isso que estamos defendendo. Não é apenas comida que servimos, são memórias que ajudamos a criar. A reunião transformou-se em uma celebração improvisada, com os chefes preparando pratos de suas infâncias, compartilhando histórias e risos. Pedro circulava entre eles, provando cada prato com sua seriedade, característica, mas agora com um sorriso novo no rosto. Os pratos estão felizes de novo, declarou ele, fazendo todos rirem e se emocionarem ao mesmo tempo. Eduardo, que havia chegado discretamente no meio da celebração, observava tudo com um misto de orgulho e determinação. Ali estava a prova viva de que sua decisão de cancelar a venda havia sido acertada. Mas também sabia que a batalha estava longe do fim. Ricardo não desistiria facilmente. A manhã começou com uma surpresa no Maison d'Or. A revista mais prestigiada do setor gastronômico havia publicado uma extensa matéria sobre a revolução silenciosa que acontecia no restaurante. O título A Nova Receita do Sucesso destacava como uma rede de restaurantes de alta gastronomia estava redefinindo o significado de luxo através de histórias e emoções. Clara chegou cedo ao trabalho naquele dia, encontrando seu escritório repleto de flores, um gesto de agradecimento dos chefes e funcionários que haviam participado da reunião na noite anterior. Entre os arranjos, um desenho de Pedro se destacava. Uma cozinha colorida onde ingredientes dançavam com memórias. Sua gestão está transformando não apenas nossos pratos, mas nossa alma, dizia o bilhete assinado pela equipe. Clara sentiu lágrimas nos olhos, mas não teve muito tempo para se emocionar. Ricardo havia convocado uma reunião de emergência do conselho. A sala de reuniões estava tensa quando Clara entrou. Ricardo, impecável em seu terno italiano, exibia um sorriso que não alcançava seus olhos. Na tela de projeção, números e gráficos aguardavam sua vez de contar uma história muito diferente daquela que a revista celebrava.
Senhores, precisamos discutir o rumo que nossa empresa está tomando, começou Ricardo, sua voz calculadamente preocupada. Embora a imprensa esteja encantada com nossa atual fase experimental, os números contam uma história diferente. Eduardo observava tudo com atenção, notando como cada slide havia sido cuidadosamente preparado para pintar um quadro de instabilidade financeira. Mas anos de experiência na gastronomia haviam lhe ensinado a identificar ingredientes artificiais, fossem eles em um prato ou em uma apresentação corporativa. Interessante sua análise, Ricardo, interrompeu Eduardo, levantando-se calmamente. Mas você se esqueceu de mencionar alguns dados importantes. Com um gesto, pediu que sua assistente distribuísse pastas aos presentes. Estas são as pesquisas de satisfação dos últimos 3 meses. Notem não apenas as notas, mas os comentários. Os conselheiros começaram a folhear os documentos, suas expressões mudando gradualmente. Os comentários dos clientes transbordavam emoção e conexão pessoal, algo raro no mundo da alta gastronomia. Muitos mencionavam como o Maison d'Or havia se tornado mais que um restaurante. Era um lugar onde memórias eram celebradas e novas histórias eram criadas. E tem mais, continuou Eduardo, projetando suas próprias análises. Nossa taxa de retorno de clientes triplicou. As reservas estão com lista de espera de 2 meses. E o mais importante, nossos funcionários nunca estiveram tão engajados. Ricardo tentou contra-argumentar, mas foi interrompido por um acontecimento inesperado. Pedro, que havia chegado com sua babá para um compromisso depois da escola, entrou na sala de reuniões carregando seu inseparável caderno de desenhos. Desculpe, senhores, disse Clara, levantando-se para levar o filho, mas Eduardo fez um gesto para que ficassem. Pedro, você gostaria de mostrar seus últimos desenhos ao conselho? Perguntou Eduardo, para surpresa de todos. O menino assentiu, tímido, mas decidido. Página por página, seus desenhos contavam a história do restaurante de uma perspectiva única. Clientes sorridentes compartilhando refeições, chefes orgulhosos de seus pratos, famílias reunidas em torno de mesas repletas de memórias. E este é o mais importante, disse Pedro, mostrando seu último desenho. Era um retrato do Maison d'Or, mas não apenas do espaço físico. Ele havia capturado a essência do lugar, uma aura dourada que envolvia pessoas, pratos e histórias, todos conectados por linhas invisíveis de afeto. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Os números de Ricardo, ainda projetados na tela, pareciam frios e vazios em comparação com a visão pura e honesta de uma criança. O impacto da reunião do conselho reverberou por todo o Maison d'Or nas semanas seguintes. Ricardo, embora publicamente calado, intensificou suas articulações nos bastidores. Sua nova estratégia era sutil, mas potencialmente devastadora. Começou a plantar dúvidas sobre a sustentabilidade do novo modelo de negócios entre os franqueados da rede. Vocês realmente acreditam que podem replicar esse modelo artesanal em todas as unidades? Questionava ele em reuniões reservadas com os proprietários de franquias. Como manter o padrão quando cada restaurante começa a contar suas próprias histórias? As dúvidas começaram a se espalhar como fermento em uma massa. Alguns franqueados, especialmente os mais antigos, começaram a expressar preocupação com as mudanças. O medo da perda de identidade da marca, ironicamente, o mesmo que Pedro havia alertado sobre a venda internacional, agora era usado como argumento contra a nova direção. Clara percebia a tensão crescente, mas estava ocupada demais com o sucesso inesperado do programa Memórias à Mesa. As histórias que chegavam não eram apenas locais. Pessoas de diferentes estados começaram a enviar suas receitas de família, criando uma tapeçaria rica de tradições culinárias brasileiras. "Mamãe, olha só essa!" exclamou Pedro uma tarde, apontando para uma carta especialmente tocante. Era de uma senhora do interior de Minas Gerais, compartilhando a receita de um doce que sua bisavó fazia durante a colheita do café. O papel tem cheiro de doce de leite, observou ele, seu nariz sensível captando as nuances da carta perfumada. Eduardo, inspirado pelo sucesso do programa,
decidiu dar um passo ousado. Anunciou que cada unidade da rede teria liberdade para incorporar receitas e histórias locais em seu cardápio. Nossa força não está na padronização, declarou, em uma reunião com os franqueados, mas na capacidade de criar conexões autênticas em cada lugar. A ideia era revolucionária para uma rede de restaurantes de alta gastronomia. Enquanto mantinham alguns pratos assinatura como base comum, cada unidade poderia desenvolver sua própria identidade culinária, baseada nas histórias e tradições de sua região. Chefe Pascal, que inicialmente resistira às mudanças, agora era um dos maiores entusiastas. Ele começou a viajar entre as unidades, treinando as equipes não apenas em técnicas culinárias, mas em como identificar e preservar a essência emocional de cada receita. Não estamos apenas cozinhando, explicava ele aos chefes mais jovens. Estamos preservando memórias, criando pontes entre gerações. Pedro acompanhava ocasionalmente essas sessões de treinamento, sempre com seu caderno de desenhos em mãos. Sua presença silenciosa tinha um efeito curioso sobre os cozinheiros. Era como se sua sensibilidade única os lembrasse constantemente do verdadeiro propósito de seu trabalho. No entanto, nem tudo eram histórias felizes e receitas bem-sucedidas. Ricardo havia identificado um ponto fraco no novo sistema: o controle de qualidade. Como garantir que cada unidade mantivesse o padrão de excelência enquanto experimentava com receitas locais? A resposta veio de uma fonte inesperada. Durante uma das sessões de treinamento, Pedro fez um comentário aparentemente simples: a comida fica melhor quando quem cozinha conhece a história. Aquela observação inocente desencadeou uma ideia revolucionária. Clara propôs a criação de um livro de histórias para cada unidade. Não apenas um receituário técnico, mas um registro detalhado das histórias por trás de cada prato, incluindo fotos das famílias que as compartilharam e depoimentos emocionantes. O segredo não está apenas nos ingredientes ou no modo de preparo, explicou ela aos franqueados. Está na conexão emocional que cada cozinheiro estabelece com a história que está ajudando a preservar. A proposta começou a ganhar força, mas Ricardo não estava disposto a desistir facilmente. Em sua mesa, um novo plano começava a tomar forma, um que usaria o próprio sucesso do programa contra seus criadores. A transformação do Maison d'Or começou a atrair atenção internacional. Revistas gastronômicas renomadas enviavam repórteres para cobrir o fenômeno de uma rede de restaurantes que estava redefinindo o conceito de alta gastronomia através de histórias pessoais e conexões emocionais. Foi nesse momento que Ricardo viu sua oportunidade. Com uma habilidade manipuladora refinada, ele começou a articular sua nova estratégia. Primeiro, vazou para a imprensa especializada que o programa Memórias à Mesa estava prestes a se tornar um reality show internacional. Imaginem o potencial, sussurrava ele aos executivos de marketing. Pedro, como apresentador mirim, viajando pelo mundo, descobrindo histórias culinárias. É o tipo de exposição que transformaria nossa marca em um fenômeno global. Clara sentiu seu coração apertar quando as primeiras propostas de contrato chegaram à sua mesa. Eram ofertas tentadoras. Programas de TV, livros de receitas, merchandising, todos queriam transformar seu filho em uma marca, em um produto a ser comercializado. Não quero ser famoso, mamãe, disse Pedro uma noite enquanto desenhava em seu caderno. Só quero que a comida continue feliz. Eduardo observava o desenrolar dos acontecimentos com preocupação crescente. O sucesso do programa estava começando a atrair exatamente o tipo de atenção que ele havia tentado evitar ao cancelar a venda para o grupo europeu. Em uma manhã particularmente agitada, Clara encontrou sua mesa repleta de contratos e propostas. Entre eles, um documento chamou sua atenção. Era um memorando interno, acidentalmente incluído no pacote, detalhando planos para uma reestruturação completa do programa. O plano era astuto: usar a fama crescente para gradualmente transformar o Memórias à Mesa em uma marca comercial global. As histórias pessoais seriam substituídas por narrativas mais palatáveis e universais. A autenticidade daria lugar ao entretenimento.
Eles querem transformar memórias em mercadoria, murmurou Clara, sentindo uma mistura de raiva e determinação crescer em seu peito. Naquela noite, depois que Pedro foi dormir, Clara trabalhou até tarde em sua própria proposta. Se o programa estava destinado a crescer, seria nos termos deles, não nos de Ricardo. Ela imaginava uma expansão diferente, uma que preservasse a essência do que haviam criado. Sua ideia era criar uma rede de guardiões de memórias, pessoas em cada comunidade responsáveis por coletar e preservar histórias culinárias locais. Não seria um show de TV superficial, mas um movimento genuíno de preservação cultural através da gastronomia. Enquanto isso, na cozinha do Maison d'Or, algo extraordinário acontecia. Os chefes, inspirados pela pureza da visão de Pedro, começaram a documentar suas próprias histórias. Cadernos de receitas se transformaram em diários emocionais, onde técnicas culinárias se misturavam com memórias pessoais. Vejam, disse o chefe Pascal mostrando seu caderno pessoal durante uma reunião de equipe. Cada receita tem uma história, cada história tem um sabor. Não podemos deixar isso se perder. Pedro, que observava tudo com sua sensibilidade única, fez um novo desenho. Uma árvore cujos frutos eram pratos diferentes e cujas raízes se entrelaçavam formando palavras como amor, memória, família e tradição. É assim que a comida cresce, explicou ele com a simplicidade profunda que só as crianças possuem, das raízes até o coração. Eduardo, ao ver o desenho, sentiu uma certeza crescer em seu peito. Eles não estavam apenas salvando um restaurante ou criando um programa de sucesso, estavam preservando algo muito mais precioso, a conexão humana através da comida. A proposta de Clara para os guardiões de memórias chegou à mesa de Eduardo em um momento crucial. O empresário acabara de receber uma oferta milionária de uma rede de televisão internacional para transformar o programa Memórias à Mesa em uma série global, com Pedro como estrela principal. É uma oportunidade única, insistia Ricardo durante uma reunião tensa. Poderíamos atingir milhões de pessoas, transformar nossa marca em um fenômeno mundial. Seus olhos brilhavam com a perspectiva dos números que tal exposição poderia gerar. Mas Clara tinha outros planos em mente. Sua apresentação aos executivos foi diferente de tudo que eles esperavam. Em vez de gráficos e projeções financeiras, ela começou mostrando um vídeo simples, clientes do Maison d'Or compartilhando o impacto que o programa havia tendo em suas vidas. O que criamos aqui não é apenas um conceito de marketing, explicou ela, sua voz firme. É um movimento de reconexão com nossas raízes através da gastronomia. Os guardiões de memórias seriam uma forma de expandir essa ideia organicamente, respeitando cada comunidade, cada história. Na cozinha, Pedro continuava sua rotina, alheio às disputas corporativas que sua sensibilidade havia desencadeado. Naquela manhã, ele estava especialmente concentrado em um novo prato que o chefe Pascal estava desenvolvendo, baseado na história de uma família de imigrantes italianos. Tem saudade demais, comentou o menino, após provar o molho. Precisa de mais alegria. O chefe, já acostumado com as observações precisas de Pedro, entendeu imediatamente. O prato estava tecnicamente perfeito, mas faltava a leveza das celebrações familiares que a receita original representava. Enquanto isso, a pressão sobre Clara aumentava. Ricardo havia mobilizado um grupo significativo de investidores que viam na proposta da televisão uma oportunidade imperdível. A cada dia, novos contratos e propostas chegavam. Livros de receitas, linha de produtos, programas de TV. Seu filho poderia se tornar um ícone global, argumentou uma executiva de marketing durante uma apresentação. Imagine, Pedro, o pequeno chefe que revolucionou a gastronomia. Clara observava essas reuniões com um misto de apreensão e determinação. Ela sabia que estavam em um momento decisivo. A escolha entre transformar o programa em um produto comercial ou mantê-lo como algo genuíno e transformador. Foi durante um desses momentos de dúvida que ela encontrou Pedro na cozinha do restaurante, concentrado em um de seus desenhos. Ele estava criando uma ilustração peculiar, um grande coração feito de pequenos pratos de comida,
cada um conectado a rostos sorridentes. "O que é isso, filho?" perguntou ela, sentando-se ao seu lado. "É o restaurante por dentro, mamãe", respondeu ele, sem tirar os olhos do desenho. "Cada prato tem um pedacinho do coração de alguém." Aquelas palavras simples atingiram Clara com força total. Era exatamente isso que estava em jogo, a escolha entre preservar a alma do que haviam criado ou vendê-la ao maior lance. Eduardo, que observava a cena à distância, sentiu algo mudar dentro de si. As palavras de Pedro ecoavam uma verdade que ele sempre soubera, mas que o mundo dos negócios frequentemente o fazia esquecer. O verdadeiro valor de um restaurante não estava em seus números, mas em sua capacidade de tocar corações. Naquela noite, após o expediente, Clara reuniu sua equipe para uma conversa franca. Em vez de apresentações formais, ela pediu que cada um compartilhasse o que o programa Memórias à Mesa significava pessoalmente para eles. As histórias que emergiram foram profundamente tocantes. Cozinheiros falaram sobre como haviam redescoberto sua paixão pela gastronomia. Garçons compartilharam momentos emocionantes com clientes. Até mesmo o pessoal da administração tinha histórias de como o programa havia transformado sua visão sobre o trabalho. A manhã começou diferente. No Maison d'Or, uma energia peculiar pairava no ar, enquanto a equipe se preparava para um dos eventos mais importantes da história do restaurante. Eduardo havia convocado uma reunião extraordinária com todos os franqueados, investidores e membros do conselho. O tema: o futuro do programa Memórias à Mesa. Ricardo chegou cedo, impecável em seu terno italiano, carregando uma pasta repleta de contratos e projeções financeiras. Sua confiança era palpável. Após semanas de articulação, ele tinha certeza de que sua visão para a internacionalização do programa seria aprovada. Clara também estava preparada. Nas últimas noites, havia trabalhado incansavelmente em sua apresentação, reunindo não apenas números e estatísticas, mas também histórias reais de como o programa havia impactado comunidades inteiras. Pedro, como sempre, estava em seu canto na cozinha desenhando. Mas naquela manhã, havia algo diferente em seus desenhos. Em vez de pratos e ingredientes, ele criava uma série de retratos, rostos de pessoas que frequentavam o restaurante, cada um acompanhado por pequenos símbolos que representavam suas histórias culinárias. A reunião começou pontualmente às 9h. Ricardo foi o primeiro a apresentar, exibindo números impressionantes e projeções ambiciosas. Com a série de TV internacional, podemos multiplicar nossa receita em 10 vezes em apenas 2 anos, argumentou ele, sua voz carregada de entusiasmo calculado. Os investidores se remexiam em suas cadeiras, claramente impressionados com as perspectivas financeiras. Ricardo prosseguiu, detalhando planos para merchandising, franquias internacionais e uma linha completa de produtos licenciados. E o ponto central de tudo isso, concluiu ele com um sorriso, será nosso pequeno prodígio culinário. Pedro será o rosto de uma revolução global na gastronomia. Foi nesse momento que Clara pediu licença para uma intervenção. Em vez de slides ou gráficos, ela começou projetando os desenhos de Pedro, não os mais recentes, mas aqueles feitos ao longo dos últimos meses, que contavam a história do restaurante de uma perspectiva única e pura. "O que construímos aqui não é um produto", começou ela, sua voz suave mas firme. "É um movimento de reconexão. Cada prato que servimos carrega uma história. Cada receita que adaptamos mantém viva uma memória familiar." Clara então apresentou sua proposta dos Guardiões de Memórias. Explicou como cada unidade do restaurante poderia se tornar um centro de preservação de histórias culinárias locais, criando uma rede autêntica de conexões através da gastronomia. "Não precisamos de holofotes ou contratos milionários", continuou ela. "O que precisamos é proteger a essência do que tornou este lugar especial." O silêncio na sala era palpável. Ricardo ensaiou uma interrupção, mas foi surpreendido por uma voz inesperada. Chefe Pascal, que raramente participava de reuniões administrativas, pediu permissão para falar. "Nos últimos meses, aprendi mais sobre culinária do que em todos os meus anos de formação",
começou ele. E meu professor foi um menino de 6 anos que me ensinou que cada prato precisa ter alma. Um a um, outros funcionários começaram a compartilhar suas experiências. Histórias de clientes que haviam reencontrado sabores de sua infância, de famílias que haviam se reconectado através de receitas antigas, de memórias que haviam sido preservadas e celebradas. Eduardo observava tudo com atenção, seu olhar alternando entre as projeções financeiras de Ricardo e os desenhos simples, mas profundamente significativos de Pedro. Eduardo levantou-se lentamente de sua cadeira. O silêncio na sala era absoluto. Anos de experiência no mundo da gastronomia haviam lhe ensinado que os momentos mais importantes nem sempre eram os mais barulhentos. Como um molho que precisa reduzir lentamente para atingir seu ponto perfeito, algumas decisões precisavam de tempo para amadurecer. Senhores, começou ele, sua voz calma ecoando pela sala. Quando comecei este negócio há 30 anos, tinha apenas uma cozinha pequena e um sonho grande. Não sonhava com franchising, ações na bolsa ou programas de TV. Sonhava em fazer as pessoas felizes através da comida. Ricardo ajeitou-se em sua cadeira, incomodado. Os números em sua apresentação ainda brilhavam na tela, promessas de lucros extraordinários que agora pareciam vazias diante da simplicidade daquela reflexão. O que Pedro e Clara nos mostraram, continuou Eduardo, não foi apenas um programa de sucesso. Foi um lembrete do porquê começamos. Cada prato que servimos não é apenas comida, é uma história, uma memória, um pedaço de vida que alguém confiou a nós. Nesse momento, como se tivesse sido combinado, Chefe Pascal entrou na sala carregando uma bandeja. Sobre ela, um prato simples e elegante, o pudim de pão que a avó de Eduardo lhe ensinara a fazer. O mesmo que ele havia compartilhado com Pedro semanas atrás. Provem, convidou Eduardo. E enquanto provam, quero que pensem na primeira vez que comeram algo que realmente tocou seus corações. Um a um, os presentes se serviram. O silêncio foi quebrado por suspiros de reconhecimento, sorrisos nostálgicos e até algumas lágrimas discretas. Aquele pudim simples havia despertado em cada um deles memórias próprias, histórias pessoais de amor e comida. O que Clara propõe com os Guardiões de Memórias, retomou Eduardo, não é apenas um programa de marketing, é uma forma de preservar o que há de mais precioso na gastronomia. Sua capacidade de conectar pessoas, de manter vivas histórias que merecem ser contadas. Pedro, que havia entrado silenciosamente na sala com seu caderno de desenhos, aproximou-se da mesa de reuniões. Sem dizer uma palavra, começou a distribuir folhas de seu caderno. Eram retratos dos funcionários do restaurante, cada um acompanhado por um prato que representava sua história pessoal. Vejam, disse Clara, emocionada. Cada pessoa nesta empresa tem sua própria história culinária. Cada um de nós carrega sabores que nos fizeram quem somos. É isso que faz nosso restaurante especial. Não é a padronização, mas a capacidade de honrar essas histórias. Ricardo tentou uma última jogada. Mas e o mercado internacional? As oportunidades de expansão? Não podemos ignorar o potencial financeiro que está diante de nós. Foi quando uma voz suave e infantil se fez ouvir. A comida não precisa ser famosa, disse Pedro, surpreendendo a todos. Ela só precisa fazer as pessoas lembrarem de amor. A simplicidade daquela frase causou um impacto profundo na sala. Os executivos mais experientes, acostumados com planilhas e projeções, encontraram-se refletindo sobre suas próprias memórias culinárias. Histórias começaram a emergir espontaneamente. Um avô que fazia o melhor pão caseiro do bairro, uma tia cujo molho de tomate era lendário na família, uma mãe que conseguia transformar sobras em festas. Clara observava tudo com um misto de orgulho e emoção. Seu filho havia não apenas evitado a comercialização excessiva do programa, ele havia ajudado a resgatar a alma da gastronomia em um ambiente corporativo que costumava privilegiar números sobre emoções. A decisão do conselho foi unânime, algo raro no mundo corporativo. O Maison d'Or não se tornaria uma marca global padronizada, nem Pedro seria transformado em uma celebridade mirim. Em vez disso, o programa Guardiões de Memórias seria implementado em todas as unidades da rede.
com cada restaurante se tornando um centro de preservação de histórias culinárias locais. Ricardo, embora visivelmente contrariado, não teve escolha senão aceitar a decisão. Sua visão de expansão agressiva havia sido substituída por algo mais orgânico e significativo. Nas semanas seguintes, ele silenciosamente vendeu suas ações e deixou a empresa, partindo em busca de outros empreendimentos mais alinhados com sua filosofia comercial. A transformação do Maison d'Or começou imediatamente. Clara, agora oficialmente promovida a diretora de identidade cultural, liderou a implementação do novo programa. Cada unidade da rede recebeu treinamento especial, não apenas em técnicas culinárias, mas em como coletar, preservar e honrar as histórias por trás dos pratos. Nossa missão não é apenas servir comida excepcional, explicava ela durante as sessões de treinamento. É criar um espaço onde memórias possam ser compartilhadas e celebradas. Pedro continuava sua rotina na cozinha do restaurante principal, mas agora com uma nova responsabilidade. Ele havia se tornado uma espécie de consultor informal de autenticidade. Sua sensibilidade única para detectar quando um prato perdia sua essência emocional tornou-se uma ferramenta valiosa no desenvolvimento de novos cardápios. "O arroz está triste hoje", dizia ele simplesmente, e os chefes já sabiam que precisavam reconectar-se com a história original daquela receita. O chefe Pascal, inspirado pela nova direção do restaurante, criou um programa de mentoria único. Chefes experientes eram pareados com cozinheiros mais jovens, não apenas para ensinar técnicas, mas para compartilhar histórias e experiências. A cozinha do Maison d'Or tornou-se um espaço de aprendizado contínuo, onde tradição e inovação dançavam em harmonia. As mudanças começaram a atrair um novo tipo de atenção. Revistas gastronômicas não falavam apenas da qualidade da comida, mas da atmosfera única que cada unidade do restaurante havia desenvolvido. Clientes compartilhavam nas redes sociais não apenas fotos de pratos, mas as histórias que haviam descoberto durante suas refeições. Uma tarde, enquanto observava o movimento do restaurante de sua mesa habitual, Pedro fez um novo desenho. Uma grande árvore cujos galhos se estendiam em diferentes direções, cada um representando uma unidade do Maison d'Or. Nas raízes, ele escreveu palavras como amor, memória, família e tradição. "É assim que crescemos agora", explicou ele para Clara, que observava o desenho com curiosidade. "Cada galho conta uma história diferente, mas todas vêm do mesmo lugar." Eduardo, ao ver o desenho mais tarde, sentiu uma profunda satisfação. O menino havia captado perfeitamente a nova essência do negócio, um crescimento orgânico, enraizado em valores verdadeiros e alimentado por histórias reais. O sucesso do programa Guardiões de Memórias começou a inspirar mudanças além das paredes do Maison d'Or. Outros restaurantes, percebendo o valor de conexões autênticas com suas comunidades, começaram a desenvolver suas próprias iniciativas de preservação de histórias culinárias. Clara observava tudo com um misto de orgulho e humildade. O que começara como uma intervenção impulsiva de seu filho durante uma reunião de negócios havia se transformado em um movimento de resgate da alma da gastronomia. 6 meses se passaram desde a implementação do programa Guardiões de Memórias, e o Maison d'Or havia se transformado de maneiras que ninguém poderia prever. Cada unidade da rede desenvolveu sua própria personalidade única, mantendo a excelência técnica que sempre foi marca registrada da casa, mas agora com uma camada adicional de significado emocional. Em São Paulo, o restaurante principal tornou-se um ponto de encontro para famílias que queriam compartilhar suas histórias culinárias. As paredes, antes decoradas com arte contemporânea asséptica, agora exibiam uma galeria em constante mudança de fotografias antigas de famílias em volta de suas mesas, compartilhando refeições especiais. "Cada fotografia tem um sabor", explicava Pedro aos visitantes curiosos, apontando para as imagens com seu conhecimento peculiar. Ele havia desenvolvido o hábito de colecionar, não apenas as receitas, mas as expressões de felicidade nas fotos antigas que as famílias traziam junto com suas histórias.
Clara coordenava o programa com uma mistura de precisão profissional e sensibilidade maternal. Sob sua liderança, cada unidade do Maison d'Or estabeleceu parcerias com historiadores locais e antropólogos culinários, criando um arquivo vivo de tradições gastronômicas regionais. Não estamos apenas preservando receitas, explicava ela durante um workshop com novos funcionários. Estamos mantendo viva a memória afetiva de comunidades inteiras. O chefe Pascal, que inicialmente resistira às mudanças, agora viajava pelo país treinando as equipes das diferentes unidades. Seu método de ensino havia mudado drasticamente. Além das técnicas culinárias, ele agora enfatizava a importância de compreender o contexto emocional de cada prato. A técnica pode ser perfeita, dizia ele, mas sem coração o prato não tem alma. Uma manhã, Eduardo encontrou Pedro concentrado em um novo projeto, um grande mural que ocupava uma parede inteira de seu caderno de desenhos. Era um mapa do Brasil. Mas em vez de fronteiras políticas, o menino havia desenhado pratos e ingredientes característicos de cada região, conectados por linhas coloridas que representavam as histórias compartilhadas pelos clientes. O que são essas linhas, Pedro? Perguntou Eduardo, intrigado com o padrão complexo que se formava. São os caminhos que a comida faz para chegar no coração das pessoas, respondeu o menino, sem tirar os olhos de seu trabalho. Cada linha é uma história diferente, mas todas elas se encontram aqui. E apontou para o centro do mapa, onde havia desenhado um grande coração. A intuição de Pedro, mais uma vez, provaria-se certeira. O mapa inspirou Clara a criar um novo projeto dentro do programa, Caminhos do Sabor, uma iniciativa que mapeava as conexões entre diferentes tradições culinárias regionais, revelando como receitas e técnicas haviam viajado e se transformado ao longo do tempo. O projeto rapidamente ganhou vida própria. Clientes começaram a trazer não apenas suas receitas de família, mas também histórias de como esses pratos haviam viajado pelo país, se adaptado a novos ingredientes, criado pontes entre culturas diferentes. Em Belém, a unidade local descobriu uma história fascinante sobre como uma família de imigrantes japoneses havia adaptado suas receitas tradicionais usando ingredientes amazônicos. Em Recife, uma antiga receita de bolo de rolo revelou conexões surpreendentes com a culinária portuguesa e holandesa. É como se cada prato fosse um livro de história, comentou. Um cliente idoso, emocionado ao ver sua receita de família sendo preparada na cozinha do Maison d'Or. Mas um livro que podemos saborear. Pedro, em sua sabedoria infantil, havia compreendido algo que muitos especialistas em gastronomia levavam anos para perceber. A comida era muito mais do que sustento ou arte. Era um veículo de memória, um condutor de emoções, um elo entre gerações. O sucesso do programa Guardiões de Memórias trouxe desafios inesperados. O maior deles era manter a autenticidade em meio ao crescente interesse da mídia e do público. Jornalistas de todo o país queriam cobrir a revolução silenciosa que estava acontecendo no Maison d'Or. Mas Clara era cuidadosa em proteger a essência do projeto. Não somos uma atração turística, explicava ela gentilmente aos repórteres. Somos guardiões de memórias, e isso exige respeito e discrição. Em uma manhã particularmente agitada, uma equipe de televisão internacional apareceu sem aviso prévio, querendo fazer uma reportagem sobre o menino prodígio, que havia transformado uma rede de restaurantes. Pedro, ao perceber a movimentação incomum, refugiou-se em seu canto favorito na cozinha. Não quero ser famoso, disse ele a Clara, enquanto desenhava. Quero ser como o sal. Ninguém vê, mas faz a comida ficar melhor. A sabedoria daquela comparação surpreendeu até mesmo Eduardo, que passou a usá-la como princípio orientador para todas as unidades da rede. O Maison d'Or não buscaria holofotes. Seu papel seria realçar o sabor das histórias que lhe eram confiadas. O chefe Pascal, inspirado por essa filosofia, desenvolveu um novo método de treinamento para sua equipe. Cada cozinheiro deveria primeiro escutar a história completa por trás de uma receita antes de começar a prepará-la. O tempero mais importante, dizia ele,
é a história que vem com o prato. Uma tarde, enquanto supervisionava a preparação de um prato especial, uma receita de bacalhau que havia passado por 5 gerações de uma família portuguesa, o chefe notou algo curioso. Os cozinheiros mais jovens, que normalmente se preocupavam apenas com técnica e apresentação, estavam totalmente absortos na história da família. É diferente quando você conhece as pessoas por trás da receita, comentou um dos auxiliares de cozinha. É como se cada ingrediente ganhasse mais significado. Clara, observando essa transformação, decidiu implementar uma nova prática. Cada prato do cardápio agora vinha acompanhado de um pequeno livret contando sua história. Não eram apenas descrições técnicas dos pratos, mas narrativas emocionantes sobre as famílias e tradições por trás de cada receita. Pedro contribuiu para essa iniciativa à sua maneira única. Criou pequenas ilustrações para cada história, capturando não apenas os pratos, mas os momentos emocionais que os tornavam especiais. Seus desenhos, simples mas profundamente expressivos, ajudavam a transmitir o afeto presente em cada receita. O impacto dessa abordagem foi além das expectativas. Clientes começaram a passar mais tempo no restaurante, não apenas comendo, mas lendo as histórias, compartilhando suas próprias memórias, criando conexões com outros frequentadores. É como se o restaurante tivesse se transformado em uma biblioteca viva de memórias culinárias. Observou um cliente regular, emocionado ao reconhecer na história de um prato elementos de sua própria história familiar. Eduardo, que sempre fora um empresário visionário, percebia que haviam criado algo muito maior do que um simples negócio bem-sucedido. O Maison d'Or tinha se tornado um guardião de tradições, um ponto de encontro onde o passado e o presente se misturavam através dos sabores. Uma noite, após o expediente, enquanto Pedro desenhava em seu caderno, Clara encontrou uma anotação que seu filho havia feito. A comida feliz é aquela que tem história para contar. Aquela frase simples resumia perfeitamente a transformação pela qual o restaurante havia passado. O outono havia chegado, trazendo consigo uma notícia surpreendente. O Maison d'Or havia sido selecionado para receber um prêmio internacional de inovação em gastronomia. O programa Guardiões de Memórias seria reconhecido como uma iniciativa revolucionária na preservação do patrimônio culinário. A cerimônia seria realizada em Paris, e os organizadores fizeram questão de enfatizar que queriam homenagear especialmente Pedro, descrevendo-o como o jovem visionário que mudou a forma como vemos a gastronomia de alto padrão. Clara recebeu a notícia com sentimentos mistos. Por um lado, era uma validação extraordinária do trabalho que vinham desenvolvendo. Por outro, temia que a exposição internacional pudesse desvirtuar a essência do que haviam construído. "O que você acha, filho?" perguntou ela a Pedro, que estava concentrado em um novo desenho na cozinha. "Podemos ir", respondeu ele sem levantar os olhos do papel, "mas só se pudermos contar a história verdadeira." A história verdadeira, como Pedro a chamava, não era sobre um menino prodígio ou uma rede de restaurantes de sucesso. Era sobre pessoas comuns compartilhando suas memórias mais preciosas através da comida. Eduardo decidiu transformar a oportunidade em algo maior. Em vez de enviar apenas uma pequena delegação para receber o prêmio, organizou uma verdadeira celebração da gastronomia afetiva. Convidou algumas das famílias cujas histórias haviam inspirado os pratos mais emblemáticos do restaurante para acompanhá-los a Paris. O chefe Pascal e sua equipe prepararam uma apresentação especial para o evento, um menu degustação que contava a história do Maison d'Or através de seus pratos mais significativos. Cada prato seria apresentado não apenas por sua técnica ou ingredientes, mas pela história da família que o havia inspirado. "A verdadeira estrela não é a comida", explicava Pascal durante os ensaios. "São as memórias que ela carrega." Na semana anterior à viagem, algo inesperado aconteceu. Ricardo, o ex-diretor que havia deixado a empresa após a implementação do novo programa, apareceu no restaurante durante o horário de almoço. Estava diferente. O terno impecável, substituído por roupas mais casuais,
a postura menos rígida. "Vem fazer as pazes", disse ele a Clara com uma humildade surpreendente. "E também trazer algo." De sua pasta, retirou uma antiga caderneta de receitas. Era da minha avó, talvez. Talvez algumas dessas histórias mereçam ser contadas também. Pedro, que observava a cena de seu canto habitual, fez algo inesperado. Ofereceu a Ricardo seu mais recente desenho. Era uma ilustração de uma grande mesa de jantar, onde pessoas de diferentes gerações compartilhavam uma refeição. "Tem lugar para todo mundo na mesa", disse ele simplesmente. Aquele momento capturou perfeitamente a essência do que o Maison d'Or havia se tornado. Um espaço onde diferentes histórias, diferentes visões e diferentes gerações podiam se encontrar e se reconhecer através da comida. A notícia do Prêmio Internacional rapidamente se espalhou entre os clientes regulares, que começaram a deixar pequenas mensagens de agradecimento junto com suas histórias culinárias. Uma parede inteira do restaurante foi dedicada a essas mensagens, criando um mosaico colorido de gratidão e memórias compartilhadas. "Veja, mamãe", disse Pedro uma noite, apontando para a parede de mensagens. "Todas as histórias estão se abraçando." Paris os recebeu com um céu cinzento típico do outono europeu. Mas o ambiente na cerimônia de premiação era caloroso. O salão do evento estava repleto de personalidades do mundo da gastronomia, críticos renomados e chefes estrelados. No entanto, o grupo mais notável era a pequena delegação brasileira do Maison d'Or: Eduardo, Clara, Pedro, chefe Pascal e 5 famílias cujas histórias haviam ajudado a moldar o programa Guardiões de Memórias. Dona Celestina, uma senhora de 82 anos, cuja receita de bobó de camarão havia se tornado um dos carros-chefe do restaurante, olhava maravilhada para os lustres de cristal e a decoração sofisticada. "Quem diria que a receita da minha mãe chegaria tão longe?", sussurrou ela emocionada. A organização do evento havia preparado uma apresentação elaborada sobre o programa, com vídeos profissionais e estatísticas impressionantes. Mas quando chegou o momento da premiação, algo inesperado aconteceu. Pedro, que deveria apenas receber uma placa comemorativa, pediu para falar. Clara segurou a respiração. Seu filho raramente se manifestava em público, preferindo expressar-se através de seus desenhos. "A comida não é só comida", começou ele, sua voz infantil ecoando pelo salão silencioso. "É o abraço da vovó Celestina no bobó de camarão. É o sorriso do seu João no pastel de angu. É a saudade boa no pudim da Dona Maria." O silêncio no salão era absoluto. Os tradutores, emocionados, mal conseguiam acompanhar as palavras simples mas profundas do menino. "Nosso restaurante não faz comida famosa", continuou ele. "Faz comida que faz as pessoas lembrarem de amor. E isso é muito melhor que ser famoso." A simplicidade e a verdade daquelas palavras tocaram profundamente a todos os presentes. Chefes, renomados, acostumados com estrelas Michelin e críticas especializadas, encontraram-se refletindo sobre suas próprias motivações e memórias culinárias. Após a cerimônia, algo extraordinário começou a acontecer. Os chefes presentes, em vez de discutir técnicas ou tendências gastronômicas, começaram a compartilhar suas próprias histórias de infância. Um chefe francês 3 estrelas falou emocionado sobre o pão que sua avó fazia. Uma chefe italiana premiada recordou os domingos na cozinha com sua mãe. O chefe Pascal, observando a cena, comentou baixinho com Clara: "Veja só, seu filho conseguiu transformar uma premiação em um encontro de família." Era verdade. O salão formal havia se transformado em um espaço de compartilhamento de memórias. Dona Celestina acabou dando uma aula improvisada de como fazer o verdadeiro bobó de camarão para um grupo de chefes europeus fascinados. João explicou os segredos do angu perfeito para críticos gastronômicos que tomavam notas atentamente. Pedro circulava pelo salão com seu caderno de desenhos, registrando a seu modo aquele momento único. Em vez de pratos sofisticados ou apresentações elaboradas, ele desenhava sorrisos, abraços e mãos que se encontravam sobre mesas compartilhadas. Eduardo, observando tudo à distância, percebeu que haviam alcançado algo muito maior do que um reconhecimento internacional.
O Maison d'Or não havia apenas preservado memórias culinárias, havia criado um movimento que começava a se espalhar pelo mundo da alta gastronomia. O retorno ao Brasil trouxe consigo uma onda de transformação ainda maior para o Maison d'Or. O reconhecimento internacional havia despertado um interesse genuíno não apenas pelo programa Guardiões de Memórias, mas pela filosofia que o sustentava. A ideia de que a verdadeira gastronomia está nas histórias que ela preserva. Eduardo, inspirado pelo sucesso em Paris, decidiu dar um passo ainda mais ousado. Em uma reunião com toda a equipe, anunciou a criação do Instituto Maison d'Or de Memória Culinária, uma organização sem fins lucrativos dedicada a preservar e documentar histórias gastronômicas de todo o país. Não queremos apenas colecionar receitas, explicou ele. Queremos criar um arquivo vivo de memórias afetivas através da comida. E para isso, precisamos da ajuda de todos. Clara foi nomeada diretora do Instituto e sua primeira ação foi criar um programa de bolsas para jovens pesquisadores em gastronomia. Eles viajariam pelo Brasil documentando receitas tradicionais, histórias de família e técnicas culinárias em risco de desaparecer. Pedro, é claro, tinha sua própria forma de contribuir. Seus desenhos, que antes decoravam apenas as paredes do restaurante, agora seriam publicados em uma série de livros infantis sobre a importância das tradições culinárias. Cada livro contaria a história de uma família e sua receita especial, ilustrada com o olhar único do menino. As crianças precisam saber que a comida tem coração, explicou ele quando Clara perguntou por que queria fazer os livros. O chefe, Pascal, motivado por essa nova fase, desenvolveu um programa especial de mentoria. Chefes experientes eram pareados não apenas com jovens cozinheiros, mas também com pessoas mais velhas da comunidade, guardiões de receitas tradicionais que raramente tinham espaço na gastronomia profissional. A técnica pode ser aprendida em qualquer escola, dizia ele. Mas o amor pela comida, esse só se aprende com quem cozinha com o coração. Uma tarde, enquanto supervisionava a preparação de um novo prato para o cardápio, uma receita de peixada que havia sido compartilhada por uma família de pescadores do litoral, Pascal notou algo diferente em sua equipe. Os cozinheiros não estavam apenas seguindo instruções técnicas, estavam compartilhando suas próprias memórias, conectando-se emocionalmente com a história por trás daquele prato. É como se cada receita fosse uma porta para nossas próprias memórias, comentou um dos sous-chefes enquanto ajustava temperos com um cuidado quase reverencial. Ricardo, que havia se reconciliado com sua própria história culinária, tornou-se um colaborador frequente do Instituto. Suas habilidades administrativas, antes focadas apenas em números e expansão, agora eram direcionadas para garantir que o projeto alcançasse o maior número possível de pessoas. Algumas vezes precisamos nos perder para encontrar nosso verdadeiro caminho, refletiu ele, enquanto ajudava a organizar um festival de gastronomia tradicional que reuniria cozinheiros de todo o país. Clara observava todas essas transformações com um misto de orgulho e admiração. O que começara como uma intervenção impulsiva de seu filho durante uma reunião de negócios havia se transformado em um movimento que transcendia as paredes do restaurante. Um ano havia se passado desde aquela noite em que Pedro impediu a venda do Maison d'Or. O restaurante estava especialmente movimentado, preparando-se para uma celebração única, uma grande reunião de todas as famílias que haviam compartilhado suas histórias através do programa Guardiões de Memórias. As mesas foram dispostas em um grande círculo no salão principal, criando um ambiente acolhedor que lembrava mais um encontro familiar do que um evento em um restaurante. Premiado. Nas paredes, uma exposição especial reunia os desenhos de Pedro, contando a história de transformação do Maison d'Or através de seu olhar único. Eduardo circulava entre os convidados, não mais como um empresário preocupado com números, mas como um guardião de memórias ele mesmo. Cada pessoa ali presente havia contribuído de alguma forma para reescrever a história do restaurante. O chefe Pascal e sua equipe haviam preparado um menu especial para a ocasião,
uma celebração das receitas mais significativas que haviam sido compartilhadas ao longo do ano. Cada prato era servido pela própria família, que havia doado a receita, criando um momento de conexão única entre quem preparava e quem saboreava a comida. Vejam, disse Pedro, apontando para a cena que se desenrolava. A comida está dançando com as histórias. E realmente estava. Havia música no ar, não apenas das conversas animadas e risadas calorosas, mas também das histórias que cada prato carregava consigo. Dona Celestina ensinava seus segredos culinários para jovens chefes interessados. Seu João compartilhava memórias de infância com críticos gastronômicos. Famílias que nunca haviam se conhecido antes descobriam conexões através de receitas semelhantes. Clara, observando tudo isso, percebeu que seu filho havia não apenas salvado um negócio, ele havia ajudado a criar algo muito mais precioso, um espaço onde memórias podiam viver e se multiplicar através do amor pela comida. O momento mais tocante da noite veio quando Pedro revelou seu último desenho. Um grande mural que seria instalado permanentemente na entrada do restaurante. Nele, havia retratado não apenas o Maison d'Or, mas todas as pessoas que faziam parte de sua história, desde os chefes até as famílias que haviam compartilhado suas receitas. "Este é o verdadeiro sabor do nosso restaurante", disse ele, sua voz infantil carregando uma sabedoria que transcendia sua idade. O sabor do amor. Eduardo, emocionado, pegou o microfone para fazer um anúncio especial. O Instituto Maison d'Or de Memória Culinária estava se expandindo. Além de preservar histórias, agora também ofereceria bolsas de estudo para crianças interessadas em gastronomia, com um foco especial em resgatar e preservar receitas de família. "Porque o futuro da gastronomia", disse ele olhando com carinho para Pedro, "está nas mãos daqueles que conseguem ver além dos ingredientes." A noite terminou com uma sobremesa especial. O pudim de pão da avó de Eduardo, agora preparado, com um toque de cada família presente. Uma pitada de canela aqui, uma raspinha de laranja ali, cada adição carregando sua própria história. Enquanto os convidados saboreavam a sobremesa, Pedro fez seu último desenho da noite. Uma simples mesa de jantar, mas com cadeiras suficientes para acomodar um número infinito de pessoas, todas conectadas por linhas douradas que se entrelaçavam como ingredientes em uma receita perfeita.